Cumprimento a amada Igreja com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos cumprimenta é irmã Cíntia Carvalho. Hoje, 8 de janeiro de 2025, são 2 horas e 38 minutos da madrugada, aqui em Manaus, onde eu me encontro viajando. E antes de falar o que eu tenho que falar da parte do Senhor, fazer uma pequena oração. Deus glorioso, Deus eterno, Deus bendito, graças lhe dou por mais um dia abençoado, por esta madrugada na sua presença. Graças lhe dou pela sua infinita misericórdia de estarmos vivos, Pai. Porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, pedimos perdão dos nossos pecados, nos limpa com Teu sangue, nos purifica, limpa-nos de toda a imundícia do pecado, Senhor. Nos justifica, Senhor, com Teu sangue. Venha neste momento falar aos nossos corações. Venha falar e orientar a Tua Igreja, Senhor, parte da Tua Igreja, que se encontra no ministério da Deus e Amor, Senhor. Assim como eu, que Tu venhas trazer uma palavra de orientação, despertamento, esperança, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, agradecemos ao Teu santo nome. Amém. Irmãos, eu estava agora, ainda não dormi, estava ouvindo o áudio do pastor, ex-dirigente da Igreja Deus e Amor, no qual eu faço parte. Pastor que agora não sei, apenas li, que não é mais diretor, né? Não faz parte, aliás, da diretoria. Eu congrego em São Paulo também, e mexendo nas notícias vi sobre esse assunto e fui ouvir o áudio. E no momento que o pastor falava acerca de Reino Unido, sobre o mundanismo que está imperando na Europa, nas igrejas, que se tornaram hoje como boates e outras coisas mais. Neste momento eu lembrei de uma visão que eu tive, que eu não tive entendimento. Aqui se tratava, ano passado, não lembro, não me recordo o dia, foi numa oração, creio que no clamor da madrugada, e passei essa visão para os irmãos, para a igreja, mas fiquei sem entender. Faz alguns meses atrás, ano passado. E como eu não tenho o hábito de separar visões, revelações para compartilhar, a não ser que Deus realmente venha me orientar, apenas somente expus ali no momento no final da oração. E eu vou passar para os irmãos, pois faz muito tempo que eu tive essa visão, e nesse momento que eu ouvi o pastor falando sobre esse assunto, veio na minha mente, recordei este sonho. Esta visão. Esta visão era como se eu estivesse
eu estivesse numa casa muito grande, no meio de uma mata, mas não estava só eu, tinha várias pessoas dentro. E era assim, a casa ela ficava um pouco abaixo, era como fosse um morro, era numa mata, como um sítio, muitas árvores, e de repente vinha como fosse uma enchente, mas era muita lama, vinha lá de cima, mas a água era muito barrenta e vinha com uma velocidade, uma força muito grande, que ela derrubava árvores e ela vinha em nossa direção, neste casarão, nesta casa. E tinha dentro desta casa várias pessoas, creio que servos de Deus, de várias nacionalidades, porque eu via a aparência deles e eles falavam também outros idiomas. E nisto eu via e comecei a clamar ao Senhor, comecei a orar. Não lembro se os demais oraram, só sei que eu estava bem na frente da porta, que aquela enchente vinha com aquela água barrenta, muito forte mesmo, que arrastava árvores grandes, vinha arrastando tudo que tinha na frente. E eu comecei a clamar ao Senhor. E a porta ela era de madeira, mas ela tinha partes de vidro que dava para ver. E eu comecei a clamar, e nesse momento que chegava essa enchente, quando ela chegou na porta, ela começou a aquietar, a parar, aquela água barrenta, forte. Ela não moveu a porta e ela foi se transformando numa água bem limpinha, bem limpa mesmo, transparente. E ela queria entrar nesse casarão, mas ela não vinha mais turbulenta. Ela parava, vinha bem calma. E eu falava ali para as pessoas. Quando eu virava, eu dizia: o Senhor, Ele quer purificar, Ele quer limpar. E eu entendia naquele momento que era a presença de Deus que queria ali tomar aquele lugar, aquele casarão, as nossas vidas. E eu começava a clamar, a sentir a presença de Deus de olhos fechados. E aquelas pessoas que estavam ali de outras nações entendiam tudo. E eu via como se fosse um avivamento. E de olhos fechados, mas quando eu abri os olhos, pensando que aquele povo estava clamando comigo, sentindo a presença de Deus, eles já não estavam mais ali. E quando eu olhava mais distante, num outro ambiente, essas mesmas pessoas, eu via distante, essas mesmas pessoas, homens, mulheres, eram mais homens, e eles estavam como fosse uma boate, tinha luzes, escuro, e eles começavam a cantar, dançar, e eu olhava, meu Deus, eles não quiseram ser limpos, e eles estão ali. E eu ficava muito triste, e eu dizia, como que puderam fazer isso com o Senhor? E uma coisa interessante, muito triste que eu vi no meio desses jovens, dessas pessoas, eram mais homens. Eu via que no meio deles tinha homossexuais. E eles ficavam dançando juntos. No dia que eu tive esta visão, agora falando, eu realmente, o Senhor me faz entender que venha a ser
é o que está acontecendo com a igreja hoje. E hoje eu entendi, mas foi muito claro que o que eu estou passando para os irmãos foi uma visão de muito tempo. Ano passado, não sei se foi no início. E agora, ouvindo o pastor Marena falando essa situação das igrejas, o Senhor me trouxe à minha memória toda a visão. E antes de eu ouvir esse áudio do pastor Marena, pois eu me encontro já aqui, já no escuro, com todos dormindo, apenas estava ouvindo, e eu falei para o Senhor, antes, Senhor, eu também preciso sair deste ministério, mas Tu me colocou neste ministério, nesta obra, Senhor. Eu tenho que sair. E eu fiquei pensando por conta de como está a igreja hoje. E então eu ouvi este áudio do pastor Marena e eu pedi uma orientação de Deus, e foi quando eu ouvi e o Senhor me trouxe este sonho que eu fiquei sem entender do que se tratava no tempo que Ele me deu. Ele não me deu entendimento. Eu sabia que era um povo rebelde, que não queriam ser purificados com aquela água limpinha, transparente. Era tão linda de se ver, irmãos. Ela se transformou de uma forma assim muito rápida, porque ela vinha numa enchente muito turbulenta de barro, e quando chegou na porta ela se transformava bem, ela se acalmava e ficava bem limpinha, bem transparente as águas. Então eu creio que esta tem a ver realmente com essa situação que hoje se vive, a igreja do Senhor. E eu pedi do Senhor, antes de gravar esse áudio, eu nunca mais gravei visão, essas coisas, mas eu senti da parte de Deus, assim como o Senhor me orientou na palavra. E eu vou estar lendo a palavra para os meus irmãos, para a igreja, não somente deste ministério em que eu congrego, mas todos que estão nos ministérios que Deus levantou e hoje estão passando por essas situações. Eu estarei lendo a palavra e você vai entender. Uma palavra o Senhor me deu na minha mente antes de abrir a Bíblia, que foi em 2 Crônicas 3:17. E a outra que eu abri, vou estar lendo agora, e eu creio que é uma resposta de Deus, uma direção do Senhor para nós, o seu povo, que está sofrendo com esta condição que se encontra a igreja. Amém? A palavra que eu abri, e ainda estou no escuro apenas com a lanterna do celular, estarei lendo em Neemias capítulo 4. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Neemias 4 diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifique vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça.
e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Até o versículo 6 estive lendo em Neemias capítulo 4. Aqui o próprio Neemias falando, narrando o que aconteceu dos escarnecedores sobre a obra do muro de Jerusalém que estava sendo edificado. E eles prevaleceram, os edificadores juntos com Neemias. Eles continuaram edificando o muro e se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E a outra palavra foi em 2 Crônicas 3, versículo 17, o último versículo do capítulo 3 também, capítulo 3, né? De 2 Crônicas, foi o que Deus me deu na minha mente acerca do sonho, de tudo que eu passei para os irmãos. Diz assim, apenas um único versículo, foi o versículo 17. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita, Jaquim, e o nome da que estava à esquerda, Boaz. E aqui no rodapé da palavra de Deus tem o significado da palavra em hebraico Jaquim, que significa ele estabelecerá colunas, uma à direita, outra à esquerda. Aqui nesse capítulo, se vocês forem ler depois, fala a respeito do templo que Salomão construiu para Deus. Então, meus irmãos, na primeira palavra, que foi Neemias, para nós entendermos, claro que está muito claro que o Senhor está reedificando os muros desta obra que é dele, não é do homem, não é do missionário, é do Senhor. Estão escarnecendo, estão zombando, estão festejando, estão menosprezando a obra de Deus, a santidade, a sã doutrina. Mas Neemias se focou junto com o povo, ele clamou em oração ao Senhor que eles não fossem. Ele clamou no versículo 4, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Nós estamos sendo desprezados, os que estão mantendo a sã doutrina, preservando. Hoje mesmo estive em uma igreja, também do mesmo ministério, conheci com muitas faltas, muitas coisas mudadas, mas o que me maravilhou, eu fiquei muito feliz, eu já estava tão triste vendo muitas coisas erradas. O que mais me maravilhou foi a pregação, e o pastor falou sobre a palavra, que eles não iriam se corromper, nós não iríamos corromper por conta da palavra. Eu achei aquilo maravilhoso, glorifiquei a Deus.
Então existe os remanescentes, existe os que estão ainda edificando os muros. E eu creio, meus irmãos, lendo esse segundo versículo de 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 17, está falando de 2 colunas, uma à direita, outra à esquerda. E nós sabemos que para nós também entendemos que coluna de forma espiritual é a oração. E o ministério da IPDA, ela é conhecida pelas suas orações, aleluias. Oh, glória a Deus. Os muros, Neemias orou a Deus com todos aqueles que escarneciam, que zombavam, os pouquinhos, aleluia, aleluia. E clamou, Senhor, que caísse o opróbrio, a vergonha sobre aqueles que zombavam, que não cobrisse a sua iniquidade, o que estavam fazendo, afrontando, irritando, defronte dos edificadores. E o Senhor ouviu a oração de Neemias. Eu creio que estas 2 orações, à direita e à esquerda, como diz aqui, estabelecerá. Este ministério foi levantado à base de oração e vai continuar à base de oração, que nós, os servos do Senhor, venhamos manter a coluna da igreja, o que está sustentando este ministério vai sustentar. É a oração. O Senhor me faz entender esta palavra desta maneira. Estabelecerá. Vai sustentar até o final os zombadores, os rebeldes, os escarnecedores. O Senhor, aleluia, está vendo. Vamos agir como Neemias, entregá-los nas mãos do Senhor, que venham se converter, se arrepender e se unir a nós e não se tornar como Sambalate e Tobias, para atrapalhar, para escarnecer da obra de Deus. Não é tempo de julgar, não é tempo de falar que este ministério morreu. Na madrugada de ontem, pela misericórdia do Senhor, à meia-noite estive orando. Os que estavam comigo, os que já ouviram, teve um momento que o Senhor falou: Ele não vai parar os seus juízos, Ele não vai parar os seus ais, Ele vai continuar, mas também Ele não vai parar de restaurar, aleluias. Ele não vai cessar de transformar, de curar, de batizar, de reedificar, de ressuscitar. Ele continua o mesmo Deus glorioso e poderoso. E assim vai ser a igreja do Senhor. E que eu entendo, eu não sairei deste ministério que o Senhor me colocou, a não ser que o próprio Deus me ordene. Faço parte da geração de Neemias, que reedificam os muros da casa de Deus. Não saia do posto, do lugar que o Senhor te confiou, mesmo com toda a afronta dos Sambalate e Tobias. A oração vai estabelecer. Jaquim e Boaz, o nome das 2 colunas que Salomão deu para sustentar a casa da santidade, das santidades. Aleluia, glórias ao Senhor, a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Já estamos vivendo o que a visão que eu tive, hoje eu tive entendimento.
No tempo do Senhor, vejam, olha o tempo que Deus me deixou para esperar o entendimento. É no tempo e no querer de Deus. Somente Deus para me relembrar uma visão que eu falei uma única vez e Ele me deu uma única vez. De muito tempo. E hoje Ele me trouxe toda a visão claramente. E o entendimento já está acontecendo. Mas nós vamos nos manter, meus irmãos, como Sambalate, contra os Sambalates e Tobias, sim. Não confrontando, deixando eles nas mãos de Deus. E vamos manter como Salomão e como Neemias, que estabeleceram, reedificaram os muros da casa de Deus, independente do teu ministério, onde Deus te confiou. Não saia do teu posto. Cada um é uma peça importante, é um instrumento de Deus importante. Aquilo que Deus te confiou, ninguém mais vai fazer, a não ser que você não queira. Se rebele, porque Deus não vai para a obra por conta de capricho, por conta de desânimo. Ele vai continuar a sua obra, irmãos. Se Neemias atentasse para as palavras de Sambalate e Tobias e se sentisse afrontado e ficasse com medo, temeroso, Deus colocaria outro. Porque a obra de Deus não pode parar, mas Neemias continuou, assim como Salomão. Então, irmãos, esta é a mensagem nesta madrugada do dia 8 de janeiro de 2025, aqui na terra de Manaus, Amazonas, minha terra natal, onde eu estou passando viagem, uma viagem, eu creio missionária, com obras para fazer. Então nós somos a geração de Neemias, nós somos os que estabelecerão, continuarão sustentando a igreja do Senhor, através da oração. Não vamos nos abalar. Amém? Que você venha testificar em Deus, na sua palavra, o que foi dito. Pois Deus me deu estas duas palavras de confirmação, de orientação da parte dEle, em que eu me alegro no Senhor. Porque o que o Senhor começou, Ele termina. Ninguém fecha a porta que Ele abre, a não ser que Ele mesmo queira fechar e ninguém mais abrirá. Mas vamos continuar firmes no Senhor, porque grande é a vitória. A nova Jerusalém já nos aguarda. Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E ore pelo ministério da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Ore por todos os remanescentes que saíram, os que pretendem sair, os que se mantêm sendo zombados, ridicularizados. Que Deus venha alcançar a todos, que Deus venha unir a todos, e os outros ministérios também. A obra de Deus não pode parar. Estamos em uma grande obra e não podemos parar. E esta obra é do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Quem se despede mais uma vez, irmã Cíntia Carvalho, sentindo da parte de Deus, Deus confirmando todas as coisas que você ouviu. Se você conhece algum irmão ferido, se você conhece algum irmão entristecido que se enfraqueceu na fé por conta dos acontecimentos, dos escândalos, das perseguições, zombarias, das mudanças, do mudanismo, no teu ministério, na obra onde você se encontra e quer sair até mesmo dos caminhos do Senhor, compartilhe esta mensagem, não para a visualização de canal nenhum,
Se vem da parte de Deus, o Espírito Santo há de soprar esta mensagem, se assim Ele quiser, e vai trazer renovar a esperança no coração de cada um servo de Deus. A palavra é a nossa base. A oração é a chave da vitória. Que Deus abençoe mais uma vez a cada um. Amém. Graças a Deus e toda a glória, toda a honra seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.